essa luta é minha. Essa luta é minha. O texto de João, capítulo 12. Jesus ele começa a anunciar os seus últimos dias. Faltando uma semana para a celebração da Páscoa, os últimos dias de Jesus na terra foram intensos. Não foi fácil. O que Jesus passou, nenhum de nós suportaria passar. O que Jesus aguentou, nós não aguentaríamos talvez nem um terço. Foram dias cheios de lutas. O que não faltou para Jesus nos últimos dias, nas últimas semanas de vida dele na terra, foram lutas. E cada palavra, cada gesto de Jesus, ele era de forma intencional, observado pelos sacerdotes, pelos fariseus. Tudo era um motivo para colocar Jesus na prisão e na condenação. A ressurreição de Lázaro, que tinha acontecido alguns dias antes, foi o estopim de uma grande divisão que aconteceu entre os judeus, porque alguns judeus passaram a crer em Jesus por ver Lázaro ressuscitar. Aquilo foi algo assim extraordinário para aquela comunidade. Um homem que estava morto há 4 dias e voltar a viver, e depois que ele ressuscita, ele senta na mesa com os judeus para comer. Aquilo foi tão impactante que os judeus estavam largando a religião judaica e estavam entregando a vida ao cristianismo. Eles estavam se convertendo ao cristianismo. E aquilo causou um grande rebuliço na comunidade, onde os líderes religiosos não estavam mais aceitando perder os membros do judaísmo. E aí muitos passaram a crer em Jesus, passaram a olhar o testemunho de Lázaro, ao ponto, se você ler alguns versos anteriores desses que nós lemos, os principais sacerdotes daquele lugar resolveram matar não só Jesus, mas resolveram também matar o próprio Lázaro mais uma vez, porque muitos estavam deixando o judaísmo simplesmente pelo testemunho de Lázaro. E Jesus sabia muito bem que havia chegado o momento dele ser levado da terra, para selar exatamente e para sempre o destino de Satanás. A sua morte seria uma grande decepção para os seus seguidores, para os discípulos, que confiavam que Jesus era aquele que iria estabelecer o reino, e iria, de uma vez por todas, acabar com a questão da religião em si. Mas as declarações de Jesus não eram nada comum para aquele tempo, irmãos. E isso causava um grande rebuliço na vida daqueles que o acompanhavam, e mais daqueles que eram religiosos, porque essas pessoas estavam cegas para uma realidade que Jesus vinha implantar. E aí, meus irmãos, nós corremos o grande risco de estarmos nessa geração passando pela essa mesma circunstância, porque muitos dizem seguir Jesus, contudo, nem todos estão dispostos a largar o que precisa largar, ou a suportar o que precisa ser suportado. O convite de Jesus para aqueles que o seguiam era: largue tudo e venha me seguir. Aguente firme as batalhas e as lutas. Nós vivemos no meio de uma geração onde a gente vive muitas lutas. Isso é bíblico, porque a Bíblia diz que nos últimos dias as dores de parto iriam ser encurtadas, as contrações iriam acontecer mais próximas. Então não é em vão que nós estamos vivendo numa geração onde a gente escuta sobre guerras, onde a gente vê sobre batalhas, onde a gente tem que suportar algumas realidades que são às vezes indigestíveis para nós. Nós precisamos às vezes ter que lutar lutas todos os dias, e parece que isso não tem fim, parece que a paz não será estabelecida. O texto que nós lemos fala sobre a luta que Jesus ele aguentou, porque eram os dias que antecedia a sua crucificação, eram os dias que antecedia a sua morte. E o texto começa dizendo que Jesus ele mesmo diz: a minha alma está agoniada, a minha alma está perturbada. Então Jesus vive um momento de luta, um momento de tormento, um momento de dificuldade.
Esse texto precisa nos ensinar muito para um tempo como esse que nós estamos vivendo, para as circunstâncias que a gente enfrenta, como cristãos, ou como simpatizantes, ou como alguém que acompanha de longe Jesus. Mas o fato é que todos nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos às vezes por perseguições, passamos às vezes por situações a qual se assemelha ao que Jesus suportou naquela última semana, naqueles últimos dias. Quem daqui não já teve a sua alma angustiada? Quem daqui já não teve a sua alma dentro de uma agonia, uma perturbação interior por alguma circunstância exterior? Então esse texto tem muito a nos ensinar. Esse momento em que Jesus aqui ele fala sobre realidades presentes, tem muitos a nos ensinar para um tempo como esse. Nós precisamos vencer as nossas lutas. Diz essa pessoa que está ao seu lado: você precisa vencer as suas lutas. Diga assim: você precisa vencer as suas lutas. Diga assim: o Senhor quer você como alguém vencedor e não como alguém perdedor nas suas lutas. Se as lutas vêm, você precisa se posicionar como vencedor, amém? Se as lutas permanecem, você precisa permanecer como vencedor em Cristo Jesus. Nós não podemos abandonar o barco ou desistir de lutar. Só se torna um vencedor quem luta, amém? Só se torna um vencedor quem luta até o fim. Só se torna um perdedor quem desiste de lutar. Então olha para esse vencedor que está ao seu lado e diga assim: esse que eu vejo um grande vencedor. Alguém que luta e vence. Alguém que não desiste no meio das lutas. Amém? Porque o Senhor é contigo nessa batalha. Quais lições para vencermos nossas lutas? Quais lições que a gente aprende com essas palavras de Jesus, que precisam nos ensinar para nos tornar vencedores das nossas lutas? Você está comigo aqui? Então eu quero compartilhar algumas lições das falas de Jesus. A primeira delas é que nós precisamos aprender a não idolatrar sentimentos. Jesus ele começa dizendo, perceba que ele começa falando: a minha alma está perturbada. É uma realidade, Jesus expõe um sentimento. Uma alma perturbada é algo que está afligindo um sentimento. Uma alma angustiada é algo que está mexendo com a nossa vida emocional. Isso é real e é natural, porque nós somos humanos. Eu não estou falando que a gente não tem que ter sentimentos. Nós somos humanos e a gente sente. A questão é, a gente não precisa idolatrar sentimentos. Reconhecer que sente algo, reconhecer que você está perturbado por algo, isso é legítimo. Mas não coloque no pódio os seus sentimentos. Não dê pódio a um sentimento que angustia a sua alma. Não dê pódio a um sentimento que deixa você perturbado, deixa você sem paz. Não idolatre os seus sentimentos. Entenda que todo sentimento vem, mas também passa. Amém? Você sente hoje, amanhã ele já não está mais. Você passa uma semana chorando, mas depois esse sentimento vai embora. Você está angustiada talvez hoje por uma notícia difícil, mas amanhã o sol volta a brilhar e esse sentimento vai embora. O que você não pode é colocar no pedestal, colocar no pódio do primeiro lugar um sentimento que está angustiando você. O que você não deve é idolatrar aquilo que está mexendo com a sua alma. Mas para alguns, uma luta é um convite para desistir. Quantas pessoas não andam desistindo? Quantas pessoas não andam abandonando por causa de um sentimento? Quantas pessoas não andam se desviando da fé em Cristo por causa de um sentimento? Será que o sentimento é mais importante do que a promessa de Deus? Será que nós não estamos emocionais demais numa geração como essa? Depois da Covid parece que tudo mudou e a gente está muito mais sensível, muito mais emocional. Qualquer coisa a gente birra, qualquer coisa a gente se aborrece, qualquer coisa a gente se entristece. Em nome de Jesus, irmãos, vida difícil forma pessoas mais fortes. Vida fácil forma pessoas frágeis. Balance essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: se a sua vida está difícil, é sinal de que está nascendo uma pessoa forte.
Diga assim: se as coisas não andam tão fáceis para você, agradeça a Deus, porque Ele está forjando um homem e uma mulher forte no meio de uma geração como essa. Amém? Você pode dar um glória a Deus pelas suas lutas? Diga assim: Senhor, eu agradeço pelas lutas que eu estou passando hoje, pois eu sei que amanhã eu serei melhor. Amém? Você dá um glória a Deus e aplauda Ele aí em nome de Jesus. Tem tantas pessoas que pensam assim: quando as coisas não estão indo bem, eu logo penso em desistir. Esquecendo que existem coisas que vale a pena lutar, irmãos. Por exemplo, sua família, vale a pena você lutar até o fim. As coisas que Deus te deu, vale a pena você lutar até o fim. Não abra mão, não desista. Tem coisas que vale a pena a gente lutar. Tem coisas que vale a pena a gente encarar as dificuldades de frente. Porque uma vida que vale a pena nunca será uma vida fácil. Eu aprendi isso com as circunstâncias da vida, irmão. Eu já sofri muito, já chorei muito, já passei muitas dificuldades, já passei momentos assim que às vezes a gente pensa até em tirar a nossa vida. Na minha transição de adolescente para a juventude não foi fácil. Mas hoje eu vejo o homem que eu me tornei pelas lutas que eu venci. É isso que Deus quer fazer de nós. Homens e mulheres mais fortes no meio de uma geração tão frágil. Essa geração precisa que você esteja mais forte. A sua família precisa que você seja alguém mais forte. E são as lutas que te fortalecem. Não é vida fácil, é vida difícil mesmo. Porque é na dificuldade que a gente forja o nosso caráter. Não é na facilidade. Não adianta você estar orando pedindo: Senhor, me dá uma vida fácil. Para ter uma vida fácil você precisa fazer escolhas difíceis. Porque quem faz escolha pelo lado mais fácil, sempre vai ter uma vida difícil. Se você quer correr das lutas, se prepare, porque você corre hoje, mas amanhã aparece outro. Não é assim? É, porque é realidade para todo mundo. Eu quero paz, pastor, mas entenda que o que a Bíblia diz, a paz que a Bíblia promete para nós, é uma paz que excede todo entendimento. Não é paz e ausência de luta, é uma paz que nos faz estar acima das lutas. É essa paz que a Bíblia promete para você, e essa paz que o Espírito Santo te dá. No meio das lutas você vai ter uma sabedoria além. No meio das batalhas Deus vai te levar a um Espírito Santo te dar uma força sobrenatural para você sustentar e permanecer. Quer vida fácil? Você vai ser só mais um no meio da multidão. Não aceite você ser alguém frágil demais. Não aceite ser um homem frágil. Você precisa ser um homem valente, um homem corajoso, que cai para dentro, que luta pela sua casa, pela sua família, que luta pelos seus filhos, que luta pela sua vida com Deus. Homens não podem ser frágeis. Homem que tem medo de barata, irmão. Me perdoe, amém? Eu tenho nada contra. Os homens hoje estão descansando, as mulheres é que tem que fazer as coisas. Vamos acordar, homem, amém? Tem algum homem aqui nessa noite? Eita, aí, começa assim, tá vendo? Que você talvez sem dúvida de quem você é. Você mesmo não se pronuncia. Vamos despertar para uma geração como essa, amém? Sermos homens de coragem, homens valentes, não homens frágeis. A gente não vive por sentimentos, a gente vive pela fé. Decida viver hoje de lutas e vitórias, porque Jesus é o nosso maior exemplo. Nesse texto, Jesus está passando por uma luta que eu e você não suportaria passar. Você sabe o que é você estar na mesa com os discípulos e saber que no outro dia você vai estar recebendo uma coroa de espinho na sua cabeça, chicotadas nas suas costas e pregado numa cruz? A alma se perturba. A Bíblia diz que no Getsemane ele suou sangue de tanta angústia que ele sentia. A ciência até procura dizer como isso é possível. Um nível de perturbação e angústia extra-natural, ao ponto de vez de sair água, sair sangue do suor. Jesus estava passando por uma luta, e ela aqui ensina eu e você a como se comportar, e a como se portar no meio de uma luta. Ele diz: a minha alma está perturbada, mas ele não
pódio ao seu sentimento. Ele não idolatra o seu sentimento. Ninguém, irmãos, a gente não precisa gastar tanta energia assim para tentar controlar as nossas emoções. A gente precisa buscar avivar a nossa fé em Deus e a nossa esperança de que mesmo no meio das lutas eu terei vitória, de que essa dificuldade de hoje não será a dificuldade de amanhã, de que essa peleja que está tirando a minha paz hoje, amanhã eu terei um testemunho para contar de uma vitória que Deus me deu. Eu preciso ter esperança até os últimos dias, e a certeza de que a Bíblia me garante que o choro ele dura uma noite toda, mas a alegria ela vem quando amanhece. Ou seja, o sentimento é hoje e não é amanhã. Então para de você ser guiado pelos seus sentimentos. Acredite que Deus ele está com você. O texto diz que Jesus ele diz: a minha alma está angustiada, está perturbada. O que eu direi para mim? Olha o que ele diz. O que eu vou dizer para mim nessa hora? Porque a gente entra em conflito, a gente fica perguntando os porquês, a gente fica questionando até nós mesmos sobre, eu sou merecedor de passar por isso não, o que eu vou dizer para as pessoas? Jesus ele está dizendo aqui para os discípulos: olha, a minha alma está perturbada, eu estou sentindo uma angústia dentro de mim, o que eu vou dizer para mim nessa hora? Ele diz, vou dizer para Deus: salva-me, livra-me desse momento. Ele vai dizer: não, eu não posso dizer isso, porque eu vim para essa hora. Jesus deixa claro aqui, nos dá um exemplo de que não adianta a gente idolatrar os nossos sentimentos, porque isso não vai resolver a nossa luta. Não adianta a gente estar lá, botando no pedestal as nossas emoções, porque isso não vai mudar o quadro da nossa realidade de vida. Nós precisamos ser mais espirituais do que emocionais, amém? Diz essa pessoa assim: está na hora de você ser mais espiritual e menos emocional. Sentir emoção é normal, mas não precisa idolatrar o que você sente. Idolatre o que você crê, idolatre aquele em que você crê, idolatre aquele que te dá esperança, idolatre aquele que tem a paz que você precisa, idolatre o único digno de ser idolatrado, que é Jesus. O que você precisa hoje é acalmar a sua alma. Porque no meio das emoções a gente acaba falando coisas que não deve. E a gente compromete o agir de Deus na nossa direção. Se você vai falar algo errado, irmãos, é melhor se calar. Toda luta aponta para algo que é valioso. Então observe na luta que você está enfrentando, porque tem algo de valor lá, que Deus quer te ensinar, Deus quer te mostrar. E Jesus aqui nos dá essa lição, dizendo assim: o que eu vou dizer? Eu vou dizer: Senhor, me livra dessa luta. Jesus disse: não vou dizer isso para mim, porque tem propósito de Deus nessa luta. Tem propósito de Deus nessa luta que você está passando. Tem propósito de Deus nessa fase que você está vivendo. Tem propósito de Deus nessa estação que você está passando. Mas ela vai passar, amém? Ela vai passar em nome de Jesus. Diga assim: essa luta vai passar. Mas diga assim para você: essa luta é minha, e eu vou lutar, e vou vencer. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Aí Jesus diz assim: o que eu deverei dizer? O que eu deverei pedir? Aqui ele nos ensina a segunda lição para a gente vencer as nossas lutas. Nós precisamos ter cuidado com o que nós pedimos. Então, cuidado com o que você pede. No meio das lutas, suas palavras farão a diferença. No meio das batalhas, aquilo que a gente externa fará toda a diferença para onde a gente vai terminar. Jesus diz: o que eu deverei pedir para o Pai? Eu devo pedir que Ele me livre dessa luta? Então cuidado com os seus pedidos a Deus, quando a sua cabeça só está na luta. Cuidado com o que você fala quando você só está nas suas emoções.
Tem gente que enche a boca para pedir a Deus: me tira dessa luta, me livra dessa tormenta, Senhor, me salva dessa crise. Será que quem está falando não é o homem emocional ou a mulher emocional? Será que quem está falando não é só a cabeça perturbada ou a alma angustiada? Será que quem está falando não é aquela pessoa que perdeu o controle da situação? Não é porque o seu coração está inflamado que deve falar ou pedir o que você quer. Tenha muito cuidado com isso. Quer um exemplo bíblico? Moisés. Moisés está no momento em que o povo está pedindo água no meio do deserto. O povo já havia visto Deus abrir o mar, já havia visto Deus mandar pão do céu, mandar carne, já havia visto que as suas roupas não envelheciam, as suas sandálias não envelheciam, permaneciam o mesmo durante 40 anos. O povo já havia contemplado grandes milagres, mas estava ali em cima de Moisés. Moisés, a gente precisa de água, o que a gente faz? O que a gente faz? O povo chorando, pedindo água o tempo todo para Moisés. Gente que tinha visto grandes milagres, mas parece que não tinha visto nada. Moisés, estressado com isso, a alma angustiada, não aguentava mais. Ele pega o seu cajado e ele fere a rocha. Ele deveria ter falado a rocha, porque foi o que Deus disse a Moisés: fale a rocha, porque eu darei água. Mas o estresse, a angústia, a perturbação, fez ele fazer algo diferente. Quantos de nós nos perdemos aqui, porque a gente é movido pelas emoções, e a gente abandona a fé. A gente é movido pelas emoções, a gente dá as costas para as pessoas. A gente é movido pelo estresse, a gente faz coisas que a gente não deveria fazer. A gente é movido pela angústia, a gente se ausenta quando a gente deveria estar presente. A gente foge quando a gente deveria estar na presença de Deus. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pede, cuidado com como você se comporta. Está na hora de você amadurecer mais no meio das lutas. Está na hora de você ter mais consciência, ter mais sabedoria, ter mais conexão com Deus, para que você faça exatamente o que Deus está te dando de orientação, e você não se perca no meio da luta. Deus não quer que você se perca no meio da luta. Deus quer que você lute e vença. Moisés fere a rocha quando ele deveria ter falado para a rocha. Estressado, ele feriu. Fez o que Deus não disse para fazer. Preste atenção nisso aqui, porque não é porque você está nervoso ou estressado que pode fazer o que você quer e ter o resultado que você espera. Nós nos enganamos fácil demais, achando que a gente faz o que quer e vai ter o resultado que a gente espera. Não, você precisa fazer o que Deus quer que você faça, para que você tenha o resultado que Deus tem para você. É difícil, mas nós precisamos moldar a nossa alma nessa verdade. Pega essa chave. Não importa o quanto te feriram, não importa o nível da luta que você está enfrentando, não importa a situação que as pessoas te levaram a ela, ou as pessoas que abandonaram a sua vida. Não importa o que te fez ou está te fazendo sofrer. Escute, o seu passado pode estar estragado, mas isso não vai dar direção para o seu futuro. Quantos de nós não vivemos um passado ruim? Mas a gente não pode fazer do nosso futuro algo ruim. Viver um passado de desgraça não pode fazer um futuro desgraçado. Viver um passado de rejeição não pode fazer de mim alguém para todo sempre rejeitado. Deus nos dá uma nova chance de recomeçar. Eu e você precisamos abraçar essa chance e lutar até o fim para vencermos as batalhas. É nos momentos de luta que nós somos provados. Então aguente firme a luta que você está passando hoje. Aguente firme a dificuldade que você está enfrentando hoje.
Aguente firme, sabe? Parece que as pessoas não estão mais ao seu lado. Parece que todo mundo te deu as costas. Parece que as coisas não vão fluir, nada vai acontecer para você. Mas eu quero te dizer nessa noite que só parece. Diz a 3 pessoas aí, só parece. Diga assim, existe uma realidade por trás disso. Que Deus quer te mostrar, no meio da tua luta, que há um propósito de glória. No meio dessa batalha, há um propósito de glória que Deus quer revelar sobre a sua vida e a sua casa. Não faça como Moisés. Moisés perdeu o acesso à terra prometida. Moisés fere a rocha. Deus tira Moisés do acesso da terra prometida. Deus deu a água? Deu. Mas Deus tirou o acesso. A gente precisa ter muito cuidado, irmãos. E entender que melhor é suportar firme uma luta momentânea do que perder a glória eterna na presença de Deus. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse, eu não vou pedir para Deus me livrar. Não. Jesus disse, eu vim para essa hora. Eu vim para essa hora. Eu vim para exatamente vencer essa luta. Eu vim exatamente para mudar essa realidade. Eu vim exatamente para escrever uma nova história da minha família. Eu vim para mudar a realidade do passado da minha casa. Eu vim para salvar a minha família. Eu vim para essa hora. Foi para essa hora que você veio. Foi para lutar essa luta que Deus permitiu você estar vivo. É para essa hora que Deus quer você de pé. É para mudar a história da sua casa que Deus quer você firme. É para mudar a história da sua geração que Deus quer você resistindo às lutas. Jesus aqui nos ensina, irmãos, que nós precisamos ter cuidado com o que a gente anda pedindo, o que a gente anda falando, o que a gente anda fazendo. A gente precisa entender que se Deus permite algumas lutas a gente passar, é para essa hora que Deus quer nos levantar, é para essa hora que Deus quer nos moldar, é para essa hora que Deus quer forjar um novo caráter em nós. Então suporte as suas lutas, porque maior é a glória que vem depois dela. Suporte a dificuldade de hoje, porque maior é o prêmio que vem depois dela. Quanto maior o nível de resistência, maior é o propósito que Deus tem para você. Ei, em nome de Jesus, entenda isso. Quanto maior é a tua luta, maior é o propósito de Deus. Quanto maior é a guerra que você está enfrentando, maior é a bênção que Deus está liberando. Quanto maior é a peleja, maior é a bênção de Deus e a vitória de Deus para você. Não se preocupa não, irmão, se todos estão contra você, se ninguém está te ajudando. Hoje Deus diz para você, você não está aqui por acaso. Você não está nessa casa por acaso. Você não está nessa família por acaso. Você não está nesse casamento por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Isso que você está passando tem um propósito. E é tão glorioso quando a gente passa por uma peleja, a gente vence, a gente vê o propósito que Deus tinha naquela guerra. Mas só contempla isso quem não desiste, quem não abandona. Porque se você desiste no meio da luta, você não vai receber o prêmio. Se você desiste no meio da batalha, você não vai experimentar da glória que está separada para aqueles que vencem. Então Deus te chamou para você vencer. Deus está te levantando para você ser um vencedor no meio dessa luta, amém? Se está difícil, tem vitória. Se está difícil, tem glória de Deus para sustentar você. Não desista. Eu não sei qual é o nível da luta que você está enfrentando, não sei qual é a batalha, nem sei qual é a peleja, mas aqui nesse texto nos dá lições preciosas. Porque aqui é Jesus homem falando, não é Jesus Deus, é Jesus homem falando, a minha alma está perturbada. Não é Jesus Deus, porque Jesus Deus não tem alma perturbada, irmão. Você entende, amém? Aqui é um homem de carne e osso falando, eu estou angustiado, eu estou perturbado, porque vai acontecer algo terrível na minha vida, eu não estou suportando, mas o que eu vou dizer? Senhor, livra-me. Não, eu vim para essa hora mesmo, então tem um propósito nessa luta, eu preciso me agarrar mais com Deus, eu preciso me ajoelhar mais, eu preciso orar mais, eu preciso estar mais presente, buscar mais a presença de Deus, eu preciso fazer aquilo que eu deixei de fazer, porque eu sei que a vitória virá. Por último, e não menos importante, não negocie o seu propósito no meio da sua luta.
Não abra mão do propósito que Deus tem por causa das batalhas. Não largue o propósito de Deus porque a luta está grande. Se a luta está grande, eu já disse isso. O propósito é gigante. Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. Ele não diz: Senhor, me livra dessa luta. Ele diz: não, no meio dessa luta glorifica o teu nome. Ele não diz: Senhor, me ausenta das dificuldades. Não, ele diz assim: em cada dificuldade glorifica o teu nome na minha vida. Que tal você começar a mudar a sua oração? Em vez de dizer: Senhor, tira esse homem que está me perturbando. Não, dizer: Senhor, glorifica o teu nome no meu casamento. Que tal você dizer: ai, Senhor, essa luta que eu estou passando com essa pessoa, glorifica o teu nome no meio dessa luta. Essa crise financeira, Senhor, glorifica o teu nome no meio da minha crise. Essa é uma oração que eu aprendi a fazer. Aprendi com Jesus, que Jesus sempre fazia essa oração. Dizia: Senhor, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. No meio dessa luta, Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Mas você precisa glorificar a Deus, porque é Ele que te dá a vitória. É Ele que te dá o sustento. Ele é que te dá a força que você precisa. Perceba que o que realmente era importante era que o nome de Deus fosse glorificado no meio da luta que Jesus estava passando. A expectativa de Jesus era que o Senhor seja glorificado. Agora, irmãos, é uma pergunta para mim e para você. Quantos de nós pensamos nisso no meio das lutas? A gente pensa logo em nós. E a gente pensa: eu que não vou passar por isso. Eu é que não preciso ser humilhada. Eu é que não preciso passar por essa circunstância. Eu é que não vou estar me desgastando nesse processo. Eu é que não quero mais estar tendo que lutar por isso. Aí, por último, é que a gente pensa: será que existe algum propósito de Deus nisso? Que tal a gente começar a inverter a ordem? Antes que você diga: eu não quero passar por isso, você passe a dizer: Senhor, glorifica o teu nome nisso que eu estou passando. Faz a tua vontade nisso que eu estou enfrentando. Senhor, manifesta a tua presença nessa crise que eu estou passando. Por quê? Porque entende, irmãos, que Deus não errou com você. Deus não erra nunca. Deus não errou quando permitiu você nascer na sua família. Deus não errou quando permitiu você chegar até aqui. Deus não erra nunca. E Deus fez você para um tempo como esse. Deus fez você desse seu jeitinho, para você passar pelas lutas e você vencer cada uma delas. Porque Deus é o mesmo de ontem. Deus é o mesmo de ontem. Deus é o mesmo Deus que mudou o nome de Jacó para Israel. Deus é o mesmo Deus que livrou o seu povo no deserto, abriu um mar para o seu povo passar. Deus é o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para não devorar o seu filho Daniel. Deus é o mesmo Deus que, quando lançaram os homens na fornalha, Ele fez questão de entrar na fornalha para dizer: eu vou livrar você no meio da luta. Deus é o mesmo. Você pode dizer isso: Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente o mesmo. Jesus aqui está dizendo: não, Deus não errou. Existe um plano de Deus. Existe um propósito de Deus. Ele estava dizendo: eu estou no lugar certo. Você pode dizer isso nessa noite? Diga assim: eu estou no lugar certo, na família certa, no momento certo. Diga assim: porque eu sei que Deus tem um propósito comigo nessa minha luta. Deus tem um propósito com você nessa luta que você está passando. Declare isso: essa luta é minha. Diga: essa luta é minha. Diga assim: eu encaro, eu aceito e eu vou lutar para vencer. Perceba que Jesus diz: Pai, eu não estou feliz com o que eu estou passando. Foi a palavra de Jesus. Eu não estou bem com o que eu estou passando. Eu não estou feliz com esse momento, eu não estou tão em paz com essa estação, mas eu entendo que eu preciso passar por isso. Essa é a palavra de Jesus, Ele dizendo: eu não estou feliz, não estou bem, mas eu entendo que eu preciso passar por isso. Irmãos, isso faz toda a diferença.
para a gente se comportar diferente no meio da luta, amém? Para a gente reagir de forma diferente no meio da batalha. Eliseu entende que eu preciso passar por isso, porque existe um propósito maior na minha vida. Então para de achar que Deus errou com você, para de achar que Deus não está te olhando, para de achar que Deus está te abandonando. É exatamente aí que Deus prova o seu amor, é exatamente nos momentos mais difíceis que Deus prova que te ama, é exatamente nos momentos em que você não consegue mais suportar, é que Deus prova da sua bondade na sua direção. Ele prova que no meio do deserto Ele está com você, Ele prova que no meio das circunstâncias mais difíceis Ele está presente na sua vida. O que você está enfrentando hoje não vai mudar quem é Deus. Deus permanece o mesmo. Mas tenha certeza que vai mudar você. Que às vezes Deus permite algumas batalhas para nos mudar. Às vezes Deus permite algumas lutas chegarem até a nossa vida só para mudar o nosso caráter, para mudar a nossa mente e o nosso coração. Você não foi chamado para agradar pessoas. Então para de se comparar. Você foi chamado para agradar ao teu Criador, aquele que te fez, aquele que sustenta você todos os dias, que livra você das ciladas, aquele que provê você na hora da situação mais difícil, aquele que sustenta a sua casa de pé e não deixa a sua casa cair. É a Ele que você tem que agradar, é a Ele que você precisa recorrer, é a Ele que você precisa buscar todos os dias, é a Ele que você precisa levantar suas mãos e adorá-lo. Não é sobre pessoas e muito menos sobre você. Para de viver comparando, busque chegar onde Deus quer que você chegue. E aonde Deus quer que você chegue, você vai ter que passar por lutas para chegar lá. Você vai ter que passar por circunstâncias difíceis. Jesus disse, olha, existem 2 caminhos, escolha um deles. Não dá para andar em cima do muro, irmãos. Só existem 2 caminhos, são 2 vertentes. E nós precisamos escolher por onde nós queremos andar. Aí ele diz, olha, existe um caminho onde a porta é larga, o caminho é bem largo e é fácil. E tem muita gente escolhendo por ele, sabe por quê? Porque quer vida fácil. Mas o final é perdição, é morte, é destruição. Então diz por favor essa pessoa assim com muito amor, diga assim, não busca a vida fácil. Diz a ela, não busca a vida fácil. Diga assim, não busca o caminho mais fácil. Diga assim, busque a vontade de Deus para você e a sua casa. Aí Jesus diz, olha, existe outro caminho onde a porta é estreita. O caminho é apertado. É difícil. Mas no final é glória, é vida, é vitória. Está esperando por você. Em nome de Jesus. Entenda isso. As lutas vêm, mas elas vão. Você precisa permanecer diante e aos pés do Senhor para todo sempre. Está difícil hoje? Entenda algo. O preço do seu futuro é pago hoje no seu presente. Aonde você quer chegar? A decisão é feita agora, hoje. Qual é o seu destino? É hoje que você tem que escolher. Não é esperar chegar o amanhã. O amanhã nem existe. Hoje é feita das suas decisões, suas escolhas. Mas para aqueles que escolhem por Deus, recebem a força de Deus para vencer as batalhas. Paulo diz, olha, é quando eu estou fraco, que aí eu me sinto forte. É quando você está fraco, sem força nenhuma, sem mais pensamento nenhum, sem mais ânimo nenhum, sem mais sabedoria nenhuma, sem mais recurso nenhum. É aí que, se você buscar ao Senhor, Ele te fortalecerá, Ele te dará sabedoria, Ele te dará os recursos, Ele te dará aquilo que você precisa para vencer essa luta. E essa guerra não é distante de Deus, é na presença dEle. Não é buscando outros lugares, é buscando
buscando aquilo que Deus tem para você. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4: a leve e momentânea tribulação que nós passamos hoje não se compara ao peso da glória que está reservado para nós. Não se compara o que Deus tem separado para você e a sua casa. Não se compara à vitória que Deus já escreveu lá e registrou no endereço da sua família. Deus já registrou o endereço da sua casa. Você precisa entender que mesmo que esteja hoje pesado essa luta, ela diante da glória é algo leve. Diante da glória é algo que não se compara. Para de achar que a sua vida acabou. Para de achar que não tem mais jeito. A glória te espera. A eternidade te aguarda. A bênção do Senhor já está determinada para você e a sua casa. Se você recebe, levanta a tua mão e diga: eu recebo nessa noite, Senhor, a vitória é minha. Diga assim: a luta é minha, mas a vitória também é minha, em nome de Jesus.